Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos para a nossa, creio que seja oitava aula, o nosso oitavo encontro aí de formação a respeito dos sacramentos, o oitavo e provavelmente o penúltimo. Estão faltando só 2 sacramentos. Hoje nós vamos ver o sacramento da ordem e na próxima semana o sacramento do matrimônio. Está quase na hora, falta um minutinho para nós começarmos. Se tiver alguém aí que você se lembra que poderia convidar para vir participar desse encontro, manda lá uma mensagem. Quem sabe um jovem vocacionado, um catequista, um amigo, que poderia conhecer melhor um pouco das coisas de Deus, dos sacramentos, da igreja. Então mande o convite que nós vamos começar. Só um minutinho. Então vamos lá. Está dando 8 horas. Então nós vamos fazer uma oração pedindo ao Senhor que esteja junto de nós. Ontem foi dia de Corpus Christi, que a gente possa aproveitar esse momento de formação, uma missão alta do sacerdócio, do sacerdote, é justamente a missão, a grande missão, a maior delas é de celebrar a Eucaristia, de renovar o sacrifício de Cristo, de congregar a igreja, de anunciar a palavra, Então, vamos lá, pedir a Nossa Senhora que nos ajude, que nos faça conhecer melhor o mistério do sacerdócio, do sacramento da ordem, e vibrar mais ainda e viver a nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. Nossa Senhora, mais uma vez, a Mãe de Jesus, que nós também chamamos de Senhora do Amparo, amparai-nos. Então vamos lá, pessoal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, ao longo das últimas semanas, nós estamos estudando os sacramentos. A semana passada, em preparação a Corpus Christi, foi o sacramento da Eucaristia. E hoje, um dia depois de Corpus Christi, o sacramento da ordem, pelo qual Jesus constitui um ministro dele, um novo ministro, que dentre uma missão tão grande, tão ampla, um aspecto, um momento tão alto, é o momento exatamente da celebração da Eucaristia. Então, vamos lá estudar um pouquinho, refletir um pouquinho a respeito do sacramento da ordem. Deixa eu só colocar aqui no Facebook para eu ver quem está presente, para ver se tem alguma mensagem, algum comunicado para eu poder acompanhar aqui também. Só um segundinho. Deixa eu abrir aqui. Tá. Pronto, agora sim, já tem um pessoal aqui, Deixa Graci sempre presente, que bom, forte abraço, Emília, Laide, Cida, Simone também, Luzia, Maria Francisca, José Roberto, Cláudia, quanto tempo, Ana Maria Horágio, que bom vê-la, Margarida Ruschoff, forte abraço, Rosa, o pessoal está chegando, Fernando, sejam bem-vindos. E vamos lá, então, vamos começar a nossa formação. Então, o sexto sacramento, na ordem clássica, seria o sacramento da ordem. O sacramento da ordem do matrimônio nós chamamos que é sacramento de serviço. Por quê? Porque esses 2 sacramentos nos dão uma missão na igreja, uma missão particular na igreja. O sacramento do matrimônio constitui uma família, ser esposo, esposa, pai, mãe,
formar uma família cristã e gerar filhos para Deus, formar esses filhos. É uma missão tremenda, mostrar para o mundo que, né, que o amor é o único caminho, né, o sacrifício, a entrega, a perseverança. E o sacramento da ordem, que constitui um ministro de Cristo, a serviço da igreja, a serviço dos seus irmãos, né? Então, o que é o sacramento da ordem? Nós vamos fazer como a gente fez nas outras semanas. Vamos, né, fazer uma breve introdução, depois a gente vai ver algum aspecto de preparação, vamos dizer assim, entre aspas, né, do sacramento no Antigo Testamento, a instituição por Jesus, né, o que constitui o sacramento, né, o sinal sacramental, os efeitos do sacramento, quem pode receber, quem é o ministro, e assim por diante, tá bom? Então, olha, no Catecismo da Igreja Católica se diz que a ordem é o sacramento graças ao qual a missão confiada por Cristo aos apóstolos continua a ser exercida na Igreja até o fim dos tempos e, portanto, o sacramento do ministério apostólico. Pelo sacramento da ordem, a missão que Jesus confiou aos apóstolos, ela continua sendo vivida, exercida na igreja. A missão apostólica continua até o final dos tempos. É o sacramento do ministério apostólico. Jesus deu uma missão tremenda para os apóstolos, e aquela missão não deveria terminar com a morte dos apóstolos, não é? Então, através do sacramento da ordem, aquela missão que o Senhor confiou, ela continua sendo transmitida, e pelo poder do sacramento, pela autoridade dada pelo sacramento, ela continua sendo exercida na igreja. Então, olha, Jesus diz assim: como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus foi enviado pelo Pai. Deus Pai enviou seu Filho para uma missão. Qual que é a missão para a qual Jesus foi enviado? Jesus, o Filho unigênito de Deus, foi enviado pelo Pai para se fazer homem, para nos amar até a cruz e nos salvar com a sua entrega. Ele veio para nos salvar. Como que Jesus nos salvou? A gente vê a promessa da salvação no Antigo Testamento, a promessa de que o Salvador nos salvaria através de um sacrifício. Os sacrifícios de animais oferecidos no templo era pouco, né? Deus nos salvaria por um sacrifício verdadeiro, total, absoluto, de amor e de entrega, né? Nós vemos lá no Antigo Testamento, né, aquele Melquisedeque que oferece o sacrifício com pão e vinho, né? Preparação ou prefiguração do sacrifício que Jesus iria oferecer. Nós lembramos do sacrifício de Abraão. Abraão, Deus pede para ele o sacrifício do seu filho amado, né? Na hora H, Deus poupa o filho de Abraão. Por quê? Porque ele era uma figura do sacrifício que Deus iria realizar por nós. Deus, na cruz, entrega o seu Filho único, para que não pereça todo aquele que nele crê, mas que possua a vida eterna, né? Então, olha, Jesus veio para nos salvar, né? Às vezes as pessoas perguntam assim, por que o Pai fica contente com o sacrifício do seu filho, com a morte do sacrifício? Deus gosta de sofrimento, Deus gosta de dor, o que é isso, né? Deus gosta de um amor que não desiste nem diante da dor. E é assim que Jesus nos salvou, nos amando até o final e dando por nós até a última gota do seu sangue, né? Aqueles sacrifícios oferecidos no templo de Jerusalém não eram suficientes, era só anúncio de um sacrifício que o próprio Deus viria a realizar por nós. Então Jesus nos salva sendo sacerdote, oferecendo no altar da cruz o sacrifício de si mesmo. Jesus nos salva apacentando o rebanho. Nós, né, vimos tantas vezes nas Sagradas Escrituras do Antigo Testamento Deus anunciar que ele viria apacentar o seu povo,
que ele enviaria um rei que reinaria para sempre. Ele viria cuidar, apacentar Israel, o seu rebanho. Jesus é o Messias. Jesus é o pastor, aquele que cuida, que governa, aquele que nos carrega nos ombros, aquele que é rei. Jesus, então, nos salva com seu sacrifício na cruz. Jesus nos salva, né, sendo ele o reino de Deus, vindo reinar nesse reino de amor sobre nós, nos convidando a fazer parte do seu reino, não é? Ele nos salva nos apacentando. Ele é sacerdote e ele é pastor, ele é sacerdote, ele é rei, não é assim? E depois também tinha sido anunciado que Deus nos enviaria um outro profeta como Moisés. A Moisés, lá no alto do Monte Tabor, Deus entregou os seus mandamentos em tábuas de pedra, né? Deus falou com Moisés. Moisés viu Deus de costas. Moisés teve um encontro profundíssimo com Deus. E Deus, a Moisés, entregou a sua palavra para ser transmitida a seu povo, em tábuas de pedra. E viria um outro profeta, né, como Moisés. E veio, irmãos, não como Moisés, porque Deus não só cumpre as suas promessas, Deus vai além, sempre vai além daquilo que ele prometeu. Pois, irmãos, a própria palavra de Deus se fez carne. Jesus veio anunciar o evangelho, né, como tinha profetizado Isaías, aos pobres. A palavra de Deus agora não é mais em tábuas. A gente pode não só ouvir a palavra de Deus, mas em Jesus nós vemos a palavra, em cada gesto, em cada milagre, em cada acolhimento. Nós vemos a palavra feito carne, nós tocamos, nós vimos, ouvimos e tocamos na palavra de Deus. É assim, é essa a missão que o Pai deu a Jesus de nos salvar. E Ele nos salvou com as suas palavras, né? Ele nos salvou, ele é mestre, né? Ele nos salvou nos anunciando a verdade, o evangelho. Ele nos salvou, ele nos salva, então com o poder da sua palavra, ele é mestre. Ele nos salva nos apacentando, ele nos salva nos ordenando, reinando sobre nós, estabelecendo o seu reinado, o reinado de Deus, não é? E ele nos salva nos amando até as últimas consequências, até a cruz. Ele é sacerdote, ele é profeta e rei. Como o Pai me enviou, eu acho que eu estou meio torto aqui na câmera, né? Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Irmãos, essa missão de Jesus que ele realizou na cruz, a salvação ele conseguiu ali. Agora, essa salvação precisaria chegar a cada pessoa, precisaria chegar a cada canto da terra. Por isso, no início do seu ministério público, Jesus chamou e preparou 12 homens a quem ele constituiria apóstolos. Por que Jesus chamou os apóstolos? Porque a sua missão continuaria na igreja. E na igreja ele teria alguns que seriam coluna, que seriam mestres da verdade, que seriam sacerdotes do Novo Testamento, que seriam pastores do seu povo. Por isso, Jesus, começando o seu ministério, escolhe 12. Né? Por que escolheu aqueles 12? Eram os melhores que Jesus encontrou na Galileia, na Judéia, eram os melhores daquele tempo? Não! Gratuitamente. Jesus chamou os que ele quis. Por que ele quis? Porque ele é bom. Os que são chamados para o sacerdócio são os mais capacitados, os mais talentosos, os mais virtuosos. Santo Agostinho diz assim, que Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. É isso. Ele escolheu lá um pescador, que era entusiasmado, mas de vez em quando também apagava, como Pedro, porque ele quis. E ele vai capacitar, preparar, corrigir, formar, perdoar e confirmar na missão para Pedro exercer a missão que o Senhor tinha pensado a ele, certo? Então, olha, Jesus escolhe 12 quem? Por quê? Porque ele quis. É o mistério da gratuidade.
Cada um que Jesus escolhe, Jesus não está só pensando naquele que foi escolhido, mas está pensando em cada um que vai receber a graça através do ministério, através daquela entrega, não é? Uma vocação, o Senhor está pensando em tantos outros que vão se servir dela, não é? Pois então, Jesus, iniciando o seu ministério público, escolhe 12. Está lá, por exemplo, no Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículo 13 a 16. Chamou seus discípulos, havia mais discípulos, chamou seus discípulos e ele escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos, a saber, Simão, a quem deu ainda o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Esses deveriam ficar com Jesus, estar com ele, acompanhar Jesus em cada momento, para depois receber o envio do Senhor e o Espírito Santo para continuar a missão de Jesus que ele vai confiar agora à sua igreja. Dentre esses 12, que seriam as colunas da igreja, Jesus ainda escolheu um, como nós, eu sei que, pessoal, vocês me desculpem, a gente está nesses momentos, mais do que talvez aprendendo, a gente está lembrando juntos desse mistério do sacerdócio, do sacramento da ordem, para agradecer a Deus pelas suas maravilhas. Dentre esses 12, teve um a quem Jesus vai dizer, depois que ele professa sua fé em Jesus, iluminado pelo Espírito Santo, então Jesus vai dizer para ele, ele que se chamava Simão, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Os 12 é a coluna da igreja. Dentre os 12, Simão Pedro teria uma missão muito particular. Pedro vai trair, vai negar Jesus, mas depois de ressuscitado, Jesus vai, numa aparição, conversar com Pedro e confirmá-lo na sua missão. Pedro, tu me amas? Apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Olha, aqui no início, Jesus fala para Pedro, eu te darei as chaves do reino. Está começando ainda a caminhada com Jesus. Eu te darei as chaves do reino. Depois de ressuscitado, Jesus veio para entregar as chaves. Depois de Pedro ter vacilado, ter traído Jesus, Jesus fala, você me ama? Então toma as chaves. Toma a chave do meu reino. Cuida, guarda, apacenta. Aqueles que são meus não são teus. Cuida para mim. Olha, o que é dar chaves? Você fala para uma pessoa, vai viajar e fala para uma pessoa, fica com a chave da minha casa. O que significa isso? Confiança. Pode entrar, sair, olha, é sua, cuida para mim. Não é assim? Pois essa é a missão particular que Jesus deu para Pedro. Então, olha, na igreja do Senhor havia discípulos, aliás, vamos pensar, Jesus está preparando a sua igreja, ele tinha um grupo dos discípulos, tinha aquele pessoal que ia de vez em quando lá para o milagre, depois tinha aqueles que se comprometiam com Jesus, e dentre os discípulos tinham 12 que Jesus estava preparando para serem apóstolos, para serem as colunas da sua igreja. Chegamos na Quinta-feira Santa. Jesus está com os seus apóstolos no cenáculo. Jesus está se preparando para ir para a cruz. E Jesus, durante aquela ceia pascal, ele que veio ele que é sacerdote, ele que é sumo e eterno sacerdote, veio para oferecer o grande sacrifício,
O sacrifício verdadeiro que nos salvaria, né, ao sendo oferecido uma vez por todas, nos salvaria a todos nós. Pois Jesus, no cenáculo, com os seus discípulos, numa ceia pascal, pega o pão e diz: isto é o meu corpo que será entregue por vós. Pega o cálice com vinho e, mudando o rito tradicional do Antigo Testamento, lá da ceia pascal, Jesus fala: isto é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. A cruz começou na quinta-feira. Jesus pegou a sua vida e entregou ali. Jesus deu, ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Ele pegou nas mãos e ele deu, é por você. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Ontem nós, celebrando o Corpus Christi, meditávamos e contemplávamos essa presença. Sou eu, né? Aqui sou eu. E é Jesus se entregando, amando, se doando. E Jesus então fala para os apóstolos: fazei isto em memória de mim. Jesus está dando a missão: fazei, renovai isso que eu fiz, fazei em memória de mim. Jesus está dando o poder para os apóstolos, a autoridade, a missão de renovar aquele gesto e, com o poder do Espírito Santo, tornar presente a sua entrega, o mistério da sua morte e da sua ressurreição, a sua presença entre nós até o último dia. Eu estarei convosco. Essa é a missão tremenda que Jesus deu aos apóstolos na quinta-feira santa. O poder de tornar a sua entrega presente onde fosse celebrada aquilo que de início foi chamado de partir do pão, né? Depois vai ser chamado também de ceia, ou de Santa Ceia, de partir do pão, de Eucaristia, de Santa Missa. O poder de renovar, de tornar presente aquele sacrifício, o poder de tornar presente o seu amor a Ele próprio ali, né, no mistério do pão e do vinho consagrado. Né? Então, olha, para os apóstolos Jesus deu o poder de celebrar a Eucaristia. Para os apóstolos, Jesus deu a autoridade de perdoar pecados. Jesus ressuscitado aparece aos seus apóstolos, entra com as portas fechadas e Jesus sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles serão retidos. Jesus veio para nos trazer a misericórdia. Ele é a misericórdia do Pai, não é? E Jesus dá essa missão para os apóstolos de levar o seu perdão, levar a sua misericórdia. Eles têm poder na terra de perdoar os pecados. Jesus, né, voltando para o Pai, né, Jesus fala: batizai, ide, ensinai, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu estarei convosco até o fim do mundo. O poder do batismo, de celebrar, de acolher, de fazer um filho para Deus. Claro, a autoridade dada por Jesus aos apóstolos. Né? A gente já falou da autoridade de Pedro. Né? Olha, você, Jesus tinha anunciado, uma vez convertido, você confirma os seus irmãos, os outros apóstolos, né? Jesus dá autoridade de ensinar, de pregar, de ser profeta, não é? De anunciar com autoridade a palavra dele. Jesus dá para os apóstolos: quem vos ouve, a mim ouve. Ide e ensinai todos os povos. Os apóstolos têm essa autoridade de ensinar com fidelidade as coisas de Deus, a palavra de Deus. Como nós ouvíamos aquela palavra poderosa de Jesus, essa palavra está na igreja. E os apóstolos têm essa autoridade de transmitir e guardar, né, zelar por essa palavra, não é? Né? E também de ser pastor, de apacentar, de cuidar, de reinar, de governar. Essa é a missão dada a Jesus pelos apóstolos. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. A missão de Jesus continua na igreja pelo poder do Espírito Santo, né? Também através do ministério apostólico. O sacramento da ordem
transmite, né, aquela missão e autoridade que os apóstolos receberam de Jesus e foram transmitindo, né? Nós vemos ainda no Atos dos Apóstolos, né, uma comunidade sendo constituída e um apóstolo indo e impondo as mãos sobre alguém naquela igreja que nasceu pela pregação ou fortaleceu pela pregação dos apóstolos. Depois um apóstolo vem e impõe as mãos. O que esse gesto de impor as mãos significa? Transmitir a autoridade, transmitir a missão, né? É o sacramento da ordem. Fazer isto em memória de mim. E os apóstolos, então, vão constituindo à frente de cada igreja, de cada comunidade, né, o que hoje a gente chama de diocese, vão transmitindo vão transmitindo a missão, a autoridade que eles receberam do próprio Jesus. Né? E depois, em outra igreja, outra comunidade, alguém ali é escolhido pelos apóstolos e é imposta as mãos sobre ele, sobre aquela pessoa, e ela recebe aquela missão que os apóstolos receberam do Senhor. Claro, aí a gente já tem o sacramento da ordem. Então, olha, pelo sacramento da ordem, Jesus constitui um ministro dele. Jesus, que deixou a sua missão apostólica na igreja, Jesus confia a uma pessoa essa missão particular que receberam os sucessores dos apóstolos. Né? É isso, a missão apostólica continua na igreja até o fim do mundo, continua sendo exercida por esses ministros de Cristo. Né? Bom, nós tínhamos os apóstolos, depois, então, com essa autoridade de anunciar o evangelho, de cuidar, de apacentar e de oferecer o sacrifício, né, e de celebrar os sacramentos, de santificar. Mas também tem outro ministério que nós vemos nos Atos dos Apóstolos. O ministério, no fundo, na igreja tudo deve ser movido pelo amor. Mas tem um ministério instituído do serviço. Na igreja tudo é serviço. Mas os apóstolos constituíram um ministério para o serviço, que é chamado de diaconato. No início da igreja, por uma situação concreta, para resolver um problema particular, os apóstolos escolheram 7 homens e impuseram as mãos sobre eles para o serviço da caridade. Jesus, que é servo, né? Também através do diaconato, de alguma maneira a gente tem a representação sacramental do serviço de Cristo. O ministério, o diácono deve lembrar isso para nós, da missão do Cristo servo, do Cristo que ama, do Cristo que lava os pés. Né? Ele está à disposição, né, ali da igreja, unido ao bispo, cooperando com os presbíteros, está a missão para ser um sinal muito particular do Cristo servo. Né? No início do diaconato, um problema muito concreto. Tinha umas viúvas em Jerusalém que eram descendentes que tinham vindo do judaísmo e tinha as viúvas que eram convertidas, eram pagãs, não tinham vindo do judaísmo, mas do paganismo, se converteram ao cristianismo. E as viúvas de origem pagã começaram a reclamar que as de origem, né, judaica estavam recebendo mais comida, mais caridade, mais atenção do que as de origem pagã. Então os apóstolos diziam, olha, a gente não pode parar para tratar dessas questões. Então, vamos escolher 7 homens aí prudentes, nós vamos impor as mãos para eles cuidarem disso. Né? E assim, o ministério diaconal. E agora os bispos também, né? Aqueles que receberam a imposição das mãos dos apóstolos, eles vão precisando de cooperadores na sua missão. E eles vão participar da sua missão com aqueles que vão ser chamados na comunidade original e ainda hoje é assim o nome oficial, presbíteros, anciãos, que junto deles cuidam daquela porção, junto do bispo cuida daquela porção do povo de Deus, que é uma igreja particular, que é uma diocese, são os presbíteros, o que nós normalmente chamamos de padres, certo? Né? Então, olha, pelo sacramento da ordem, a missão
apostólica deixada por Jesus na igreja é transmitida a uma pessoa que passa a ser ministro ordenado de Cristo. Claro? O sacramento da ordem, portanto, tem 3 graus: diaconato, presbiterato e episcopato, ou episcopado. Né? São 3 graus do sacramento da ordem. Né? Um sacramento que é ministrado em 3 graus. O primeiro grau, o diaconato, o segundo grau, o presbiterato, e o terceiro grau, o episcopado. Claro? Como que se dá o sacramento da ordem? Cada sacramento tem um sinal, né, que a gente de alguma maneira vê ou ouve, tem algo sensível pelo qual Deus comunica a sua graça, né, espiritual, não é? O que constitui, qual que é o sinal do sacramento da ordem? Então a gente diz assim, matéria e forma. Qual que é a matéria do sacramento da ordem? Às vezes a gente pensa que é o óleo que é passado nas mãos do sacerdote ou na cabeça do bispo. Não é. A matéria do sacramento da ordem é a imposição das mãos. Não foi assim que os apóstolos transmitiram autoridade para os que seriam bispos no início da igreja? Então é dessa maneira. A matéria é a imposição das mãos. Mas qual a palavra? Sempre no sacramento é assim, não é? Tem uma matéria que é uma coisa, um gesto, né? A matéria é a imposição das mãos. E qual que é a forma, qual que é a palavra que dá o sentido, que dá força, que dá eficácia para a matéria, que unido à matéria constitui o sinal sacramental? Então é o pedido que o bispo faz no momento da imposição das mãos. Primeiro o bispo impõe as mãos, normalmente se for uma ordenação sacerdotal, os outros sacerdotes também presentes vão impor, ali mostrando a comunhão, mas de qualquer maneira é o bispo que impõe as mãos e depois ele faz a prece, chamada prece consecratória. E numa altura da prece ele fala assim: nós te pedimos, Pai onipotente, e aqui as palavras que constituem o sacramento, que concedas a estes teus servos, ou a este teu servo, a dignidade de presbítero, ou que conceda a este teu servo a dignidade de diácono, a dignidade de bispo, não é? Então, né, através desse gesto sacramental, dessa palavra, desse sinal, naquele momento, a pessoa que está sendo ordenada, ela é configurada a Cristo, sacerdote, profeta e pastor. Ela é configurada melhor, a Cristo de tal maneira, se ela é padre ou bispo, se está recebendo um 2º ou 3º grau do sacerdócio, ela passa a participar de uma maneira absolutamente particular do sacerdócio do Cristo. Cada vez que celebrar os sacramentos, é o próprio Jesus que vai dar eficácia àquilo que aquela pessoa fizer. Vai estar configurado a Cristo sacerdote pelo bem do povo de Deus, da igreja do Senhor. Claro, né? O diácono está configurado a Cristo servo, né? Que ama, a gente tem que ver, né? Jesus servindo e amando no ministério diaconal, né? Certo? Né? Então, pelo sacramento da ordem, aquela pessoa é configurada a Cristo. Né? A gente diz que no momento dos sacramentos, da pregação, né? nos momentos sacerdotais, aquela pessoa ordenada, ela age em persona Christi. Significa que alguns atos daquela pessoa é o próprio Cristo que assume. Por exemplo, né? Um padre, quando ele celebra a Santa Missa, ou quando ele perdoa uma pessoa na confissão, né? Independente da vida espiritual daquele sacerdote, da coerência, da fidelidade, dos pecados dele, aquilo ele realiza em Cristo. Quando ele fala, eu te absolvo, é Jesus. Pelo bem daquela pessoa, não interessa, Jesus chega àquela pessoa. Está dando para entender? Jesus assume aquela ação. Quando Jesus ele fala, isto é o meu corpo, né? Jesus assume pelo bem daqueles que estão ali na hora que ele
realiza, é ele que dá eficácia. Fazer isto em memória de mim, isto é o meu corpo. O sacerdote fala em Cristo, ele age na pessoa de Cristo, é Jesus que dá autoridade, né? Às vezes acontecem umas coisas, né, engraçadas, até curiosas, né? É natural, é triste quando o sacerdote abandona o ministério, né? A pessoa sofre, toda a igreja sofre com ele também, né? Mas, infelizmente, acontece situações complexas, né? A gente vê, sofre, reza, não é? Mas, né, de vez em quando alguém pergunta assim, já aconteceu, né? Algumas vezes a pessoa pergunta assim, padre, puxa vida, quando eu casei, foi o padre, a pessoa fala assim, foi o padre fulano que fez meu casamento, eu casei com o padre ciclano, e ele abandonou o ministério, meu casamento é válido? Então, bom, primeiro, que no caso do matrimônio, o ministro não é nem o padre. Depois a gente vai ver isso a aula que vem, né? O ministro do matrimônio é o noivo e a noiva. Mas nem se fosse o padre, nem se tratar da Eucaristia que o ministro é o padre, da confissão que o ministro é o padre, né? O padre foi o ministro, né? O ministro instrumental. O ministro principal, aquele eu, né, que assumiu a palavra, é o de Jesus. Entendeu? Se o padre está no pecado, não está, abandonou, isso é ele com Deus, mas ele, porque foi ordenado, recebeu da igreja essa missão, Jesus assume aquele momento do sacramento, né? É claro que a ordem não faz do padre impecável, óbvio que não, né? O que é garantido, vamos dizer assim, pelo sacramento. O sacerdote tem a graça para viver o seu ministério, o seu dia todo, em cada momento, em cada situação. Mas, de qualquer maneira, o que é garantido, né? O que, vamos dizer assim, aquilo que a gente fala assim, que uma ação ex opere operato, ou seja, aquilo que é garantido é a eficácia dos sacramentos. Ao menos isso, independente da situação da vida espiritual do sacerdote, é Jesus que assume ali. Claro? Então, é isso. Matéria e forma do sacramento da ordem. E qual que é o efeito? Aquela pessoa que foi ordenada, ela passa a ter a capacidade, ela recebeu a capacidade de agir como representante de Cristo cabeça. Ela passa a ser um sinal, ela passa a ser sacramento de Cristo cabeça, de Cristo mestre, de Cristo que congrega, de Cristo que apacenta, de Cristo que santifica, não é? De Cristo sacerdote. Ela passa a ser um sacramento de Cristo, né? E isso não é só no momento em que ele está pregando, que está atendendo uma pessoa, não. Uma pessoa, é a mesma coisa, uma pessoa que recebeu o sacramento do matrimônio, uma pessoa que é pai, que é mãe, ela é pai e mãe dormindo, acordada, de férias, passeando, não muda mais, entendeu? Aquela realidade tem uma força que vai configurar toda a vida, ou deveria configurar toda a vida daquela pessoa. O que foi ordenado, o ministro de Cristo, ele recebeu a missão apostólica e não tem volta. Imprimir um caráter. Nunca ninguém vai tirar esse sacerdócio dele, nem ele próprio, não é? E ele é sacramento de Cristo cabeça, dormindo, passeando de férias, descansando. Né? É um sinal do Senhor, né? E ele recebeu essa capacidade de representar Cristo cabeça pelo poder, pela força do Espírito Santo, né? A sua missão é ensinar, né? Ensinar a palavra de Deus. Da mesma maneira que nós víamos e ouvíamos Jesus agora, a palavra de Deus, né, que cada um ao seu modo tem a missão de transmitir, mas no ministério sacerdotal é vivido de uma maneira característica. Na liturgia, por exemplo, tem autoridade de ensinar com fidelidade a fé da igreja, a palavra de Deus recebida. Tem autoridade de celebrar os sacramentos, de perdoar os pecados, tem autoridade, então a missão profética, sacerdotal, de cuidar, de apacentar, de orientar, de conduzir para Deus, certo? De apacentar o munus, a gente fala assim,
régio, né? De governar, de cuidar, de apacentar. Então, tudo isso é conferido pela ordenação sacerdotal. Mais uma vez, isso é transmitido para o bem de muitos outros. O padre não é padre para si mesmo. Quando eu preciso me confessar, eu não olho no espelho e falo, te absolvo, né? Eu procuro um amigo sacerdote, um outro padre, e me ajoelho e me confesso. Por quê? Porque o meu sacerdócio, Deus me deu para entregar e para servir não a mim, aos meus irmãos. Claro, é isso, né? E mais uma vez, isso é responsabilidade. Isso, né? A quem muito foi dado, muito será cobrado, não é? Então, assim, Jesus não deu porque o padre tudo isso porque aquela pessoa é boa ou é santa. Ele deu para ele cuidar e para ela se tornar, né, o servo fiel que Jesus quer que ele seja. Santo Agostinho tem uma advertência muito forte falando sobre os ministros orgulhosos. Quanto ao ministro orgulhoso, deve ser contado juntamente com o diabo, e nem por isso se contamina o dom de Cristo. O que através de tal ministro se comunica, conserva a sua pureza. O que passa por ele mantém-se límpido e chega até a terra fértil. De fato, a virtude espiritual do sacramento é semelhante à luz. Os que devem ser iluminados recebem-na na sua pureza. E ela, embora atravesse seres manchados, não se suje. Né? Então ele fala, né? Fala, olha, tem ministro que é orgulhoso, pode ser ministro de Cristo, pode ser diácono, padre, bispo, o que for, pode ser ministro de Cristo, mas parece o demônio. Só que ele fala o seguinte, mas calma, né? Olha, a luz passa pelo vidro sujo sem se sujar. Né? Ou seja, Jesus, mesmo que aquela pessoa um dia, e de fato a gente vai prestar, cada um de nós vai prestar contas a Deus, mas Jesus passa por aquele vidro talvez embaçado que somos nós, né? E Jesus chega, né, a sua claridade chega até aquela pessoa que está ali procurando a graça do Senhor através do ministério sacerdotal, certo? Quem que pode ser padre? Né? Então a pessoa tem que ter recebido um chamado de Deus. Mas como que é? Cada um tem uma história, né? Mas de qualquer maneira a pessoa descobre, perceber isso, puxa vida, será que Deus não conta comigo para essa missão particular na igreja de cuidar como Cristo sacerdote, de me doar, de me entregar, de santificar, de falar, de anunciar? Será que Jesus não pede que eu abra mão de uma família para cuidar de uma família maior? Certo? A pessoa de dentro vai surgindo, né? E às vezes até de fora de uma situação concreta, de uma necessidade. Deus começa aquela situação exterior, às vezes, faz ressoar uma voz forte interior e a pessoa pergunta, por que não? Tem alguns que perguntam assim, por que sim? Por que ser padre? Né? Às vezes Jesus pergunta para alguns assim, mas por que não? Por que não ser? Você gosta tanto, você vibra, você tá, né? Você critica quem você acha que não é bom padre, quem você acha que não sei, que não faz direito. E por que não você? Porque eu namoro, né? Porque eu tinha uns planos. Mas tá bom. E aí? Por que não? Jesus fala e de repente aquele desejo, aquela alegria, né? Aquele incômodo algumas vezes. Cada um é uma história. E a pessoa fala, Senhor, eu estou aqui, me envia. Né? Ele vai se apresentar. Normalmente, a pessoa que começa a pensar vai procurar o padre da sua paróquia. Né? Nós estamos falando naturalmente de vocação sacerdotal nesse momento. Né? Então, ele vai falar, não é? E depois, né, num seminário vai ser preparado, vai se formar. E depois o bispo, né, auxiliado, né, pelos seus conselhos, ele tem a missão de discernir, né, se de fato é aquela vocação é para o bem da sua igreja ali, se a pessoa tem idoneidade, ou seja, se ela está respondendo, ela diz que recebeu um chamado de Cristo, e a igreja vai olhar se ela está respondendo concretamente aquele chamado.
E depois da preparação, né? Então, normalmente se faz um ano de propedêutico, na nossa diocese é assim, de preparação, de discernimento, 3 anos, né, em que se estuda filosofia natural, tem outras formações complementares no seminário, depois 4 anos de teologia, não é? E depois a igreja, né, confirmando aquela vocação ou distinguindo bem daquela vocação para a igreja, o bispo então impõe as mãos e transmite a ordem diaconal. Né? Sempre, antes de ser padre, precisa ser diácono. Não é que todo diácono venha a ser padre, existem diáconos permanentes, mas o primeiro grau do sacramento da ordem constitui Cristo servo. Né? Qual que é a missão do diácono? É de representar naquilo que precisa a caridade de Cristo. De cuidar, de zelar, também tem um serviço ligado à liturgia, no auxílio dos sacramentos do batismo, também pode, né, ser testemunha da igreja nos sacramentos do matrimônio, pode abençoar, né, pode pregar, recebe a missão da igreja também para pregar, inclusive na liturgia, de proclamar o evangelho. Claro, depois de ter exercido por um tempo maior ou menor o diaconato, o normal seria no mínimo 6 meses, embora o bispo possa dispensar disso, a igreja, o bispo impõe as mãos e transmite o segundo grau do sacramento da ordem, que agora constitui sacerdote. Quem que é sacerdote? O que pode, no nosso caso, o sacerdócio ministerial, né? Aquele que pode oferecer, consagrar e oferecer o sacrifício de Cristo, o sacrifício, atualizar o sacrifício da cruz, ou seja, celebrar a Santa Missa, consagrar, oferecer o Senhor, não é? Congregar a igreja para o sacrifício da nova e eterna aliança, não é? Aquele que pode perdoar pecados, aquele, né, que mais ainda tem a missão de anunciar, de pregar com autoridade, de cuidar, de apacentar, unido ao bispo, né, recebendo, né, de maneira concreta a missão que o bispo vai dar a ele ali na igreja. E o terceiro grau do sacramento da ordem, quem recebe se torna bispo. E o bispo, né, recebendo o colégio dos bispos, sucede o colégio dos apóstolos. Então, junto com o Papa, que é o bispo de Roma e zela por toda a igreja, tem autoridade sobre toda a igreja, os bispos, né, reunidos com o Papa, eles, de alguma maneira, apacentam e cuidam, têm uma missão sobre a igreja toda. Mas cada bispo, à frente da sua diocese, ele tem essa missão. Né? Ele tem a plenitude do sacerdócio, ele é o mestre da palavra, da fé, ele é o primeiro a zelar pela liturgia, ali à frente da sua diocese, naturalmente unido, não é? pelos seus presbíteros, né? Auxiliado pelos diáconos, né? Em prol, né, de todo o povo de Deus, né? E unido também todos os leigos e religiosos, né? Todos unidos ao seu bispo, aos seus ministros. Né? O bispo, então, tem a plenitude do sacramento da ordem. Ele pode, inclusive, transmitir para outra pessoa a missão apostólica, o que o padre não pode. Só o bispo pode transmitir, ministrar o sacramento da ordem. Né? E normalmente o bispo vai ter a missão de cuidar de uma igreja, né? Uma igreja particular, uma porção do povo de Deus, uma diocese, junto com os seus presbíteros, né? De quem ele é cabeça daquele colégio, aquele grupo de presbíteros ali. Certo? Então é isso, os 3 graus do sacramento da ordem. Né? Não sei se ficou claro, se alguém tem alguma pergunta. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Jesus envia os apóstolos, essa missão apostólica continua na igreja e ela é confiada a uma pessoa pela igreja através da ordenação sacerdotal. Claro? A única pessoa que pode ministrar o sacramento da ordem é aquele que tem a plenitude da ordem, que é o bispo. Só o bispo tem autoridade para isso. Certo, pessoal? Não sei se tem algum comentário, alguma dúvida, alguma sugestão. Se tiver, coloque aí, né, que a gente tenta ver, né, e tenta responder. Se não tiver,
Então a gente se encontra, se Deus quiser, semana que vem. Semana que vem a gente encerra as nossas formações com o sacramento do matrimônio. Eu sei que grande parte dos que estão ouvindo ou vão ouvir, participar dessa formação, recebeu, tem uma família, ou quem sabe vai receber o sacramento do matrimônio. Então vamos lá, vamos juntos, a semana que vem, estudar, né, esse sacramento pelo qual Jesus constitui uma família cristã, né? Jesus transmite essa missão que é ter uma família. Tá certo, pessoal? Então, não sei, acho que não tem nenhuma pergunta aqui. Agradeço as palavras aqui da Simone, da Rosaquel, muito obrigado. Está dizendo que ela já participou do sacramento, assistiu, acompanhou uma ordenação sacerdotal. Obrigado, Elizabeth, Aparecida, Simone, Júnior Morosi, vai para o seminário este ano. Abraço, Helena, Lauro, Diácono Denir, sempre presente, que bom, né? Que Deus abençoe sua missão diaconal aí, que sirva sempre com alegria, né? Terezinha, Leda, Tina, que bom vê-la mais uma vez. Maria Coelho, ministra aqui da nossa paróquia. Então, um grande abraço a todos vocês. Então, olha, estão convidados também. Toda quarta-feira nós estamos tendo um curso sobre o livro do Apocalipse pelo YouTube, né? Padre Sidney Basaglia, você também está convidado a acompanhar essa formação, né, sobre o livro do Apocalipse, tá bom? Então, vamos pedir sobre nós a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Bom descanso, pessoal, e até mais, se Deus quiser.